Olá, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo a mais um MRCast. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a professora e doutora Érica Pinheiro. Ela é advogada e professora de Direito Digital, vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Bahia, GPO da Rede Bahia, fundadora da Pinheiro Advocacia e também empresária da N Academy, que é uma empresa de consultoria e educação focada na parte de treinamento digital, LGPD e outros. Tudo bom, Érica? Tudo bom, Marcelo? Olá a todos, que prazer estar aqui com vocês. Tá ótimo, nossa conversa hoje é sobre LGPD, né? A Lei Geral de Proteção aos Dados. Essa Lei Geral de Proteção aos Dados já tem 2 anos, mais ou menos, né, Érica, que ela está em vigor. Depois você me corrige se eu estiver errado. Mas a minha primeira pergunta para você é o seguinte: é só a grande empresa que precisa estar adequada à LGPD? Ou MEIs e pequenas empresas também precisam estar adequadas? Explica para a gente um pouquinho como é que está isso hoje. Claro, Marcelo, com todo prazer. Na verdade, a LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela foi publicada no Brasil em 2018. É a Lei 13.709 de 2018. E, Marcelo, apesar de ter sido publicado lá em 2018, ela só entrou em vigor em sua totalidade agora, em 2021. Então, ela foi entrando em vigor a partir de 2020, aos poucos, e só em 2021 que ela realmente entrou em sua totalidade. E aí, sua pergunta é muito pertinente. A LGPD, ela se aplica, sim, aos MEIs e se aplica também às grandes e pequenas empresas que tratem dados pessoais. Como praticamente todos os negócios que nós temos hoje tratam, de certa forma, dados pessoais, a LGPD se aplica. Então, por exemplo, o seu cadastro de clientes, pessoas físicas, os seus funcionários, seus colaboradores, todos eles têm dados pessoais, são titulares de dados pessoais. E, portanto, essa legislação se aplica também às suas empresas. Então, seu MEI também pode tratar dados pessoais, startups e diversos outros tipos de empresas. Não só as empresas privadas, mas também a administração pública. Ou seja, ela é uma lei muito completa, muito abrangente e muito interessante. A gente vai ver aí. E aí, Érica, a minha pergunta é o seguinte: lá em 2018, ou então um pouco antes da pandemia, né, que eu acho que foi quando teve aí um boom, todo mundo falava de LGPD, eu não tenho visto mais da mesma forma hoje em dia, daí você pode até me falar se isso continua acontecendo ou não, né? Mas eu não sei se, por exemplo, se essas pequenas empresas, essas MEIs, elas estão realmente, né, em conformidade, ou se isso está no radar dos pequenos empresários, e por isso até a gente está trazendo para cá, né? Realmente aquele boom que deu, que todo mundo falava de LGPD, deu uma diminuída? Isso é impressão minha? As empresas estão se adequando? Como é que você está vendo? Eu vejo, teve um boom inicial, principalmente com a questão da vigência da lei e das sanções que a lei prevê para os empresários, né, por descumprimento, para as empresas que não cumprem. Mas agora deu uma parada, Marcelo, assim, eu acho que as pessoas perderam-se um pouco aquele entusiasmo. Mas é o que chama a atenção aqui nesse podcast, agradeço a oportunidade, porque se vocês ainda não fizeram um processo de implementação, de adequação a essa legislação, ela é muito importante, e não deixe para a última hora. Por que eu trago esse exemplo para vocês? Porque a partir de outubro, agora de 2022, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é um órgão fiscalizador e orientador também desse processo, ela vai começar a multar. Ela vai começar a proferir advertência e outras penalidades. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, nesses últimos 2 anos, já foram mais de 5.000 denúncias nesses órgãos de empresas que estão descumprindo a LGPD. Então, se você, empresário, ainda não se adequou, não fez um processo de implementação, eu recomendo que se faça, porque é algo que demora um pouco, a depender do tamanho da sua empresa, e sempre a gente tem que trabalhar com prevenção. Prevenir é sempre melhor do que remediar. E quando a gente fala em LGPD, a gente está falando também em compliance, a gente está falando em melhorias de processos dentro da sua empresa, em práticas de ações de segurança da informação. Então, se você ainda não fez um processo de implementação, recomendo que vocês procurem um especialista, se familiarizar, porque eu tenho certeza que a empresa só tem a ganhar se vocês estiverem em conformidade com a LGPD. Não só pelas sanções, mas também de compliance dentro do mercado, valorização da sua marca.
E, Érica, quando você fala, por exemplo, de 5 mil denúncias, né, que já ocorreram, isso são consumidores finais que acabam denunciando, por exemplo, as empresas, e aí por isso que às vezes, se você não está com isso nem no radar, de uma hora para outra você recebe uma multa ou uma denúncia e não sabe nem como tratar, né? Como são, essas denúncias são exatamente sobre o que hoje que estão acontecendo? Exatamente, Marcelo. Qual é a grande questão da LGPD? A abrangência que ela tem. Então, às vezes as pequenas empresas acham que só as grandes empresas podem ser penalizadas, mas não. No momento em que ela trata de titular de dados, que somos todos nós, no dentro do negócio, consumidores também, e nós vamos num estabelecimento, numa empresa, em que houve um vazamento de dados pessoais, ou a gente não tem acesso aos nossos dados, ou seja, descumpre alguma previsão da LGPD, como qualquer titular de todo lugar do Brasil, posso simplesmente entrar no site dessa autoridade nacional, que é a npd.gov.br, e lá já tem um canal de denúncia. E eu já faço a minha denúncia lá. Ela vai investigar e isso pode chegar até a sua empresa, né, através de uma abertura de um processo administrativo em razão de uma suposta inconformidade com relação à lei. Ou seja, desde os MEIs, os pequenos empresários de qualquer lugar do Brasil estão sujeitos a responder um processo perante essa autoridade. E existe um canal já disponível lá dentro do site, gratuito e fácil de utilizar, para permitir que os consumidores, que os titulares de dados pessoais, consumidores, seus funcionários também, colaboradores, possam fazer essa denúncia, o que facilita o acesso, e isso dá uma abrangência muito maior com relação à aplicação dessa lei. Por isso que eu chamo a atenção dos pequenos também, não só dos grandes, dos pequenos também. Não, e Érica, às vezes assim, o pequeno pode ser, me corrija aqui, né, se isso é verdade ou não, mas às vezes até essas vendas por WhatsApp que às vezes a gente recebe de alguém, né, um corretor de imóveis, ou às vezes uma loja que te manda um WhatsApp que você não tem a menor ideia de quem seja e fala lá, eu sou fulano, vendedor da loja tal, estou trazendo aqui uma promoção. Provavelmente esse dado veio da loja ou você em algum momento se cadastrou e você não deu essa autorização e recebe um WhatsApp. Isso está incluído na LGPD? Com certeza, Marcelo. Toda a LGPD ela vai tratar de alguns direitos das pessoas, dentre elas a questão do acesso aos dados, aos seus dados, o direito de correção, o direito de exclusão dos seus dados de uma base, né, que você tenha, por acaso, se cadastrado ou não. Ainda, ou seja, que você faça uma compra numa loja, por exemplo, faça um cadastro, dê os seus dados. Você vai receber as informações de marketing. Ainda que você não queira mais, que você tenha pré-autorizado, você tem o direito de revogar aquilo ali e dizer que não quer receber mais. E muitas vezes as lojas elas não têm esse filtro, né, esse cuidado, e aí as pessoas, os clientes da base de dados muito antigas começam a receber, e não tem mais interesse. E às vezes pedem para as lojas retirarem o nome dele daqueles dados, daqueles mailing, e ainda assim há uma insistência com relação a isso. E aí há um descumprimento da LGPD, esse cliente satisfeito, esse titular denuncia e a empresa pode sofrer um processo administrativo e algumas sanções. Então, a consultoria em compliance e LGPD é justamente para permitir que as empresas continuem, por exemplo, que a gente colocou aqui no marketing, se utilizando do marketing para prospecção, né, e para manutenção do seu negócio, mas de maneira que agora ela tenha que encontrar alguns processos novos para se adequar à lei e evitar a abusividade no direito do consumidor, do colaborador. E a gente mudando um pouco, né? Então a gente já viu que é uma coisa que já ocorre, obviamente, né? Mas a partir de outubro começa, digamos assim, a ficar um pouco mais sério, né? Sim. E provavelmente muitos empresários, pequenos empresários e até empresas grandes vão começar também a correr atrás porque vão ver que vão começar a ser multados, né? Então isso deve voltar em algum momento aí no futuro também como aquele boom que a gente falou lá atrás, né? E aí, Érica, eu queria saber o seguinte, quando você vê essa implementação no Brasil, né? E a execução também, obviamente não é LGPD que tem lá, tem outros nomes na Europa e nos Estados Unidos, mas como é que está essa implementação em outros países, né? E o que tem acontecido lá? Vocês conseguem ver uma redução também, digamos assim, dessa entrada, né, de utilização de dados pessoais das pessoas ou não? Marcelo, o direito à proteção de dados pessoais, ele hoje aqui no Brasil já é alçado a um direito fundamental das pessoas.
E aqui no Brasil, a nossa LGPD se baseou muito no regulamento europeu, chamado GDPR, né, que é o General Data Protection Regulation, que é um regulamento de proteção de dados pessoais que tem aplicação, né, na Europa, e que a LGPD bebe muito dessa legislação. Então, assim, o GDPR na Europa, ele já vem lá desde 2016 e tem uma aplicação, uma força muito grande, com órgãos muito atuantes de fiscalização e controle. Então, a gente percebe também que até as nossas empresas brasileiras que fazem negócios com empresas da Europa, principalmente, têm que também se adequar à legislação de lá. Então, assim, lá as multas são muito altas, por ter mais tempo e maturidade também com relação a esse assunto. Já existe, eu acho que um compromisso maior, uma adequação maior das empresas. No Brasil, a gente ainda está engatinhando nesse processo. E as multas são pesadíssimas, de alguns milhões de dólares. E já foi feito diversas pesquisas, não só na Europa, mas, por exemplo, a Mastercard, no nível mundial, né, ela fez uma pesquisa em parceria com a Harvard. E nessa pesquisa ficou constatado, Marcelo, que 69% das pessoas hoje, dos consumidores, se preocupam com relação às empresas, como as empresas tratam seus dados pessoais. Então, a gente já consegue enxergar uma maturidade das pessoas. E a gente brinca agora na LGPD, que é a carteirada da LGPD. Às vezes, a gente percebe algumas vezes, assim, que uma ligação que você, um telemarketing que você nunca viu, você diz, como você conseguiu meus dados? Agora tem LGPD. Então, a gente está conseguindo perceber que as pessoas estão mudando a sua cultura, mudando a sua mente e abrindo a sua mente para a importância desse direito, é um direito fundamental. Então, no mundo, já existe em diversos países uma aplicação maior, com multas muito altas, e no Brasil, a gente está nesse processo de maturidade. Mas eu creio que vai implementar cada vez mais essa necessidade. Então, a gente falou aqui um pouco, né, Érica, digamos assim, sobre a importância da lei, que ela está entrando cada vez mais forte e agora, a partir de outubro, começa a ficar mais séria. Da importância também de se planejar e começar já com processos, né, para evitar esse tipo de multas e não ter surpresas, né? Que no Brasil está engatinhando, né, e lá fora a gente já começa a ver sanções muito mais fortes e essa preocupação, né, do consumidor, né? E aí, a gente já se direcionando aqui para o final dessa nossa conversa, né, desse nosso podcast, Érica, eu queria que você falasse o seguinte: você que tem palestrado e dado muitos cursos sobre a implementação de LGPD e também falado com muitas empresas, né, fazendo também consultoria para que elas estejam adequadas a essa nova lei, quais seriam as 3 ou 4 dicas que você passaria hoje, né, para os executivos ou para empresários grandes ou pequenos que ainda não se preocuparam ou ainda não fizeram, né, essa adequação? Quais são as 3 ou 4 dicas que vocês dão para eles? Pronto, Marcelo. Importantíssimo. Primeiro, nós temos que capacitar os colaboradores da empresa, porque normalmente os funcionários são o elo mais fraco da relação, principalmente quando a gente fala de tentativas de cybercrimes dentro da empresa, né? Segurança da informação. Segundo, trabalhar com medidas de boa governança e segurança da informação. Eu acho que é muito importante investir também na parte de proteção tecnológica, de hardware e softwares que façam essa proteção. Uma terceira dica que eu posso indicar para vocês é que conheçam mais um pouco sobre o assunto LGPD, porque isso valoriza a sua marca no mercado. Compliance reputacional é muito importante dentro desse processo. E uma quarta dica que eu posso dar para vocês é que com relação a não se preocupar tanto com as multas e as possíveis sanções e trabalhar sempre de forma preventiva, que eu acho que a gente tem muito a ganhar dentro desse processo. Ótimo, Érica. Eu queria te agradecer aqui por essa entrevista aqui no nosso podcast. E antes de terminar, a gente sempre pergunta aqui para os nossos entrevistados, né, para que eles dividam conosco, né, uma frase que te inspira. Uma frase que me inspira. Eu gosto muito, Marcelo, por trabalhar também com empreendedorismo, com educação, sonhar muito. É aquela frase de Farrah Gray que diz assim: construa seus próprios sonhos, do contrário, você vai ser contratado para construir os sonhos dos outros, né? Então, eu acho que para a gente que está no empreendedorismo, isso é muito forte, esse estímulo à construção dos sonhos. Érica, muito, muito obrigado aí pela tua participação hoje. Eu acho que você dividiu conosco aqui informações que são muito valiosas, né?
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais está cada vez mais em voga, né, e vai começar a ter as suas sanções. Eu acho que tudo que você dividiu aqui vai ser de grande importância tanto para os empresários, né, grandes e pequenos, para os executivos, para que possam se adequar. Muito obrigado aí pela tua participação, hein? Eu que agradeço, Marcelo. Estou aqui à disposição de vocês. Obrigada, gente. Pessoal, a gente termina então mais um MRCast. Hoje a gente conversou com a doutora Érica Pinheiro. Os dados dela, das empresas dela, estarão também na nossa descrição e nos comentários dos nossos vídeos. E agradecemos a todos vocês e esperamos vocês nos próximos. Muito obrigado. Tchau, tchau.